Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Continuando nosso estudo nas Escrituras, no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, nesse capítulo 15, diz assim, versículo 1 do capítulo 15: Vi no céu 7 anjos com os 7 últimos flagelos, pois com esse se consumou a cólera de Deus. Com os últimos flagelos, algumas traduções diz pragas, ao invés de flagelo, diz pragas aqui. Bom, praga na Bíblia, praga ou maldição na Bíblia significa juízo. Falo isso porque no meio da igreja, geralmente, assim, existe um pensamento muito popular de maldição, de palavra que traz maldição, o que você fala acontece, um monte de bobagem, que traz um sentido, algo espírita essa expressão, que na Bíblia é juízo divino. Não tem outro sentido senão do juízo divino. Mesmo quando uma praga, uma maldição vem da boca de um servo de Deus, ele está ali sendo veículo de um oráculo divino, de um juízo divino. Isso é o sentido bíblico da palavra praga ou flagelo, como está escrito aqui. E aqui João começa dizendo: vi no céu 7 anjos. Parecido com o capítulo 12, onde ele viu também um grande sinal no céu, ele viu lá o dragão, a mulher, aquela coisa toda. Lá no capítulo 12. E aqui ele vê um sinal parecido também a partir do céu. E aqui são os juízos de Deus, assim como foram os selos, assim como foram as trombetas, assim também serão as taças, escalando em um crescendo ou intensificando-se cada vez mais os rios divinos. Aqui as taças vão ser isso. Não vão ser conteúdos eminentemente diferentes dos que são as trombetas ou os selos, mas são um escalamento ou uma intensificação. As taças de Deus são isso. E aqui João vai trazer essa mensagem da ira de Deus, dessa possibilidade que existe e que é bíblica, embora não seja, por assim dizer, a mensagem mais popular. A mensagem do juízo divino, a mensagem da ira divina, não é uma mensagem muito popular. Acho que William Carey não faria muito sucesso hoje em dia. Jonathan Edwards, né, que escreveu o sermão Pecadores na mão de um Deus justo, Pecadores na mão de um Deus santo. Um sermão famoso de Jonathan Edwards. Não seria muito popular hoje em dia. No começo do século, no século XVIII e XIX, os grandes avivamentos eram pregações sobre a ira de Deus e causavam tremenda convicção de pecado. As pessoas se arrependiam. Era terrível, assim, por assim dizer, o efeito nas pessoas que ouviam sobre a ira de Deus. E é uma mensagem assim que aparece em várias passagens da Bíblia, a ira de Deus, embora não seja algo assim muito popular hoje em dia. Essa pregação meio que caiu de moda. Agora é bênção, o Senhor quer fazer uma coisa boa, o Senhor quer te afagar o ego, quer te dar um monte de coisa. Mensagem sobre a ira de Deus não é muito popular. Mas essas taças são justamente taças da ira de Deus que são descarregadas sobre o mundo por causa do aumento da iniquidade que coincide com os fins dos tempos. Aqui João vê então os 7 últimos flagelos e com eles se consuma a cólera de Deus, os últimos juízos de Deus, que são elementos intensificados de elementos que são colocados de uma outra forma em passagens das Escrituras. Quando o Senhor Jesus fala lá em Mateus capítulo 24, das dores de parto, dos princípios das dores, que vai culminar na grande tribulação, ele está falando disso aqui, na verdade. Ele está falando exatamente das trombetas e das taças, embora não fale dessa maneira pictórica que fala aqui o Apocalipse. Mas os elementos são os mesmos. E o Apocalipse faz o que então? Pega essas palavras que são ditas de outra maneira pelo próprio Senhor e por muitas passagens dos apóstolos e as coloca dentro das imagens do Antigo Testamento. Daí a semelhança dessa linguagem com várias passagens dos profetas do Antigo Testamento e das pragas do Egito, porque é uma maneira de falar que o Apocalipse faz, mas a mensagem em si é a mesma. O fato é que estamos às portas da era da besta e da ira de Deus se consumando sobre a terra. A verdade é isso. O pecado humano vai escalando, vai se exacerbando, vai aumentando, e esse clamor do pecado humano chega até o céu e pede uma resposta judicial de Deus, assim como foi lá em Sodoma. O que nós estamos vendo agora e veremos cada vez mais desses dias em diante
É essas coisas acontecendo em escala global, porque todos os profetas usaram linguagens apocalípticas em seus juízos contra várias nações. O que nós vamos ver é essas coisas acontecendo a nível de mundo. Por isso que chama de grande tribulação, porque acontecerá em relação ao mundo inteiro, dia esses que serão abreviados por amor aos eleitos. Então, o que nós estamos vendo até aqui não é, por assim dizer, nada de novo, senão coisas que são faladas pelo Senhor e pelos profetas, mas em escala global. A gente está dizendo aqui. Depois, no versículo 3 e 4, diz assim: Vi como que um mar de vidro mesclado com fogo, e os vencedores da besta que se achavam em pé no mar de vidro entoavam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Bem resumido, né? Bem resumido aqui. O mar de vidro já apareceu lá em Apocalipse 4:6. João viu um como que mar de vidro também, cristalino, semelhante ao cristal. Aqui ele vê esse mesmo mar de vidro, só que misturado com fogo. Aqui já a palavra já é relacionada ao juízo. Também tem a ver com a intensificação dos juízos. Porque o fogo aqui é símbolo do juízo. E ele vê também os vencedores da besta. Onde estão os vencedores da besta aqui? Ele vê tudo isso no céu. Então, os vencedores da besta estão no céu, junto com a grande multidão, junto com os 144 mil. São mártires, pessoas que morreram no Senhor. Nós já vimos aqui uma proclamação anterior a essa passagem que diz: bem-aventurados que agora, de agora em diante morrem no Senhor, porque suas obras os acompanham. Então, essa proclamação de Apocalipse diz o quê? Que as pessoas que vão morrendo vão estando com o Senhor. E de diversas maneiras, João vê essas pessoas. Ele viu já os mártires no capítulo 6, ele viu os 144 mil em dois momentos, sendo selados, e depois diante do altar de Deus, diante do trono, e agora ele vê os vencedores da besta, outra imagem mais completa, cada vez mais completa, dos vencedores da besta. São pessoas que estão diante do Senhor, porque aqui nós temos que entender, por assim dizer, assim, a escala maior do conflito e a completude daquele João vê no céu. Porque aqui não seria apenas a besta no sentido remoto da grande tribulação, daquele período da grande tribulação, mas a besta, por assim dizer, como o mundo contra o crente. E aí, nesse caso, ele vê o remido de todos os tempos, não remidos daqueles que foram mortos pela besta no tempo final, mas pessoas que morreram no Senhor de maneira geral. Os vencedores da besta são pessoas que venceram o mundo, venceram o sistema. Vocês vão entender isso de uma maneira mais ampla aqui, não daquela maneira mais estrita, no sentido só daquilo que está escrito com relação ao fim dos tempos, mas a besta como o sistema do mundo e os vencedores da besta como pessoas que morreram no Senhor e estão com ele no céu. Esses vencedores cantam o quê? Dois cânticos aqui, o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Por que isso? Vamos ver já. Primeiro aqui, o cântico de Moisés. Por que eles cantam o cântico de Moisés? O cântico de Moisés está lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 1 a 8, que é o cântico que Moisés cantou quando eles atravessaram o Mar Vermelho e os exércitos do faraó foram tragados. Esse cântico aqui, esse cântico é o cântico de Moisés, que traz o quê? A síntese de redenção do povo escolhido e do juízo sobre os ímpios, porque foi assim que aconteceu lá. Tanto o povo judeu, no caso, que era o povo escolhido na época, agora são mais do que judeus, mas o povo de Deus na época, era nomeadamente os judeus, eles atravessaram o Mar Vermelho, fugindo do Egito, escapando do Egito, e depois que eles atravessaram, o mar se abriu para eles passarem, depois que eles atravessaram, os egípcios foram atrás, e o mar se fechou sobre eles. Foi isso que aconteceu nessa cena aqui de Êxodo 15, é isso que acontece. E nós podemos entender essa menção aqui em Apocalipse, levando em conta que é o mesmo composto profético. Se esse fato aconteceu materialmente lá em Êxodo capítulo 15, quando o povo judeu foi livre da escravidão do Egito e atravessou o Mar Vermelho, e se depois daquilo os egípcios tentaram atravessar e o mar fechou sobre eles, houve aqui uma vitória do povo de Deus e um castigo dos ímpios. É por isso que esse cântico aqui, ele tem essa alçada maior agora, porque João está vendo isso no céu. O cântico de Moisés está sendo cantado no céu. Aquele cântico foi cantado em um sentido estrito na terra, lá
no mundo antigo, lá na beira do Mar Vermelho, agora está sendo cantado no céu como um emblema da vitória do povo de Deus em todas as eras. Porque a vitória do povo de Deus é tanto a vitória sobre o mal, quanto a vitória contra o castigo dos ímpios. As duas coisas são celebradas aqui. A vitória do povo de Deus e o castigo dos inimigos. Ambas as coisas são um composto do juízo divino. A síntese maior aqui é essa que João vê completa no céu, no modo como eles cantam o Cântico de Moisés. Também eles cantam o Cântico do Cordeiro, nós vamos ver isso depois. Mas, nesse primeiro momento, eles se acham onde? Em pé no mar de vidro. Se havia lá um mar também, o Mar Vermelho, diante do qual eles cantaram esse cântico lá no Antigo Testamento, aqui eles estão diante do mar de vidro, estão em pé no mar de vidro. Porque aqui se trata da vitória definitiva do povo de Deus, que está com Deus no céu. O mar aqui é o mar eterno, no caso, não é aquele mar vermelho lá. O Antigo e o Novo Testamento estão combinados aqui em uma simbologia plena aqui, na eternidade com Deus. Ele está dizendo aqui. Porque o Egito e a besta são, na verdade, o composto de toda a oposição do mundo contra o povo de Deus, o Egito e a besta. Se lá no Antigo Testamento estavam fugindo do Egito, aqui são pessoas que venceram a besta. O que é o Egito? O Egito é a besta. O que é a besta? A besta é o composto do mundo contra o povo de Deus. O Egito e a besta são isso. São imagens justapostas, nessa passagem, do mundo contra o povo de Deus. Do mundo contra Deus e contra o povo de Deus. Porque se o mundo se levanta contra o povo de Deus, é contra Deus que o mundo está se levantando. Em um nível maior, o martírio do povo de Deus é o sofrimento de Deus no mundo, ou o modo como Satanás luta contra o Senhor no mundo, atacando o seu povo. Isso nós vimos lá no capítulo 12, os descendentes da mulher sendo perseguidos. E a cidade, no caso, o Egito, no caso do Antigo Testamento, é um símbolo também do mundo, porque é de lá que o povo é redimido, que é símbolo da nossa redenção em relação ao mundo. Nós já lemos anteriormente que as duas testemunhas são mortas, lá no capítulo 11, são mortas, e os seus corpos ficam estirados na cidade que se chama espiritualmente Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Então nós temos que ver a alçada profética de tudo isso, do cântico de Moisés no seu nível mais pleno, do mar no seu nível mais pleno, e daquilo que seria o Egito e a besta, num composto de oposições ao povo de Deus e ao próprio Deus, no nível mais pleno. Tudo isso está nessa passagem. Nós lemos anteriormente no capítulo 11 essa mesma simbologia de Sodoma e Egito como sendo o mundo contra o povo de Deus. E o modo como o povo de Deus vence. Vence como? Morrendo e sendo arrebatado até Deus. O que João está vendo aqui? O povo de Deus diante de Deus. Esse povo que morreu, martirizado ou não, mas está diante de Deus agora, como vencedores da besta ou do sistema do mundo. Isso tendo o sentido do Cântico de Moisés ampliado ao nível da redenção plena do povo de Deus, contra seus inimigos também. E o Cântico do Cordeiro, que é o segundo cântico aqui, são dois cânticos. O Cântico de Moisés, que é a batalha do povo de Deus, a batalha do povo de Deus sobre seus inimigos, e a sua vitória diante de Deus, e o Cântico do Cordeiro, que é a libertação ou o novo nascimento. Porque se lá no Antigo Testamento a libertação do Egito é a libertação de uma escravidão política, a libertação material, o fato é que o Cordeiro de Deus é a nossa Páscoa plena, que se celebra a libertação e novo nascimento. Isso nós celebramos na ceia, que é a nossa Páscoa, que é o nível definitivo daquelas coisas que eram prefiguradas lá no Antigo Testamento da libertação do Egito. Então aqui é por isso que está aqui o Cântico de Moisés e o Cântico de Cordeiro, porque aqui é uma síntese do Antigo e do Novo Testamento por aquilo que é a vitória do povo de Deus, a vitória definitiva. Porque o Cordeiro agora ele é redenção, ele é redentor de todos os povos, línguas e nações. Se Moisés lá era o redentor dos judeus, daquele que prefigurava os judeus no Antigo Testamento, aqui o Cordeiro é o redentor do povo no nível mais pleno. Ou a cidadania mais plena, ou a cidadania mais plena que temos agora em Jesus. E esse composto geral, João vê lá no céu, todos os povos sendo reunidos sem distinção, porque é isso que é o Cântico do Cordeiro. O Cântico do Cordeiro é maior do que o Cântico de Moisés, mas ambos estão lá plenos diante do Senhor, em seu cumprimento profético. Tá?
Depois, no versículo 5 a 7, que resumidamente diz assim: depois dessas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus. Cheio da cólera de Deus. Ele vê, então, esse tabernáculo, ele vê os remidos lá no céu, mais uma vez, mais uma visão lá, dessa vez cantando o canto de Moisés e o canto do Cordeiro, naquele são plenamente, e viu o tabernáculo, o santuário do tabernáculo, aquele tabernáculo lá do deserto. Só que aqui, obviamente, é o tabernáculo pleno, lá de Hebreus 9, da qual Moisés tomou por modelo para fazer aquele que foi erigido no deserto. Quando nós estudamos Hebreus, chegamos no capítulo 9, nós lemos lá que Deus falou para Moisés: veja conforme o modelo que foi te mostrado no monte. É mencionado aqui em Hebreus 9, 23 a 24. E esse modelo é o quê? É o tabernáculo definitivo, do qual Deus é o arquiteto de construção e construtor, não o homem. Está lá em Hebreus isso. É esse tabernáculo que João vê. O tabernáculo pleno, que é o céu mesmo, a própria presença de Deus lá. E lá é a habitação dos crentes. Porque João vê os crentes nesse cenário todo aqui. Os que morreram estão com o Senhor no céu. Lá em Salmo 27,4, Davi faz essa oração: uma coisa eu peço, e nisso vou me empenhar, que eu jamais me afaste dos seus tabernáculos. Por quê? Porque o tabernáculo é a presença de Deus. Aquela presença, ou estar na presença de Deus, que era simbolizado naquele ir ao tabernáculo lá do Testamento, isso Davi entendia como a habitação de Deus plena no céu. Lá no Salmo 27, Davi já está fazendo isso. Está aplicando aquela ida ao tabernáculo físico como uma ida a Deus, definitivo, uma bem-aventurança. Tudo isso João está vendo aqui, e é esse santuário que João vê aqui também, nessa visão que está tendo no céu. E aí ele vê o quê? Os 4 seres viventes, um composto profético que junta aqui os 4 seres viventes também. E viu um dos 4 seres viventes, deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus. As taças de ouro foram dadas por aqueles 4 seres viventes que nós vimos anteriormente, esses querubins de alta estatura. Cheio do quê? Da ira de Deus. É curioso, porque anteriormente, no capítulo 5, já vimos as taças, esses mesmos seres viventes, os 24 anciãos também, com taças com oração dos santos. No capítulo 5 vimos isso. Taças de ouro, cheias da oração dos santos. E aqui nós vemos taças cheias de juízos. E nós vemos aqui de novo a relação dos santos no céu com os juízos de Deus na terra. Ou o modo como os crentes, de alguma maneira, exercem mediação com relação às ações de Deus na terra. Nós vimos lá no capítulo 5. E aqui nós vemos esses mesmos querubins exercendo essas mediações daquilo que Deus está liberando desde o céu como juízo e o modo como eles entregam as taças para os anjos, que vão aí sim executá-las sobre a terra. Isso de uma maneira bem simbólica, mas coisas muito concretas que Deus está fazendo no mundo, liberando juízes. Aqui nós vemos de novo as mediações de querubins e de santos, uma cena em que santos e querubins aparecem como, de alguma maneira, como elementos intermediários dos juízos, porque as taças dos juízos são taças também relacionadas com a taça de orações, porque isso nós vimos lá no capítulo 5, quando as taças cheias de oração foram jogadas na terra e os anjos começaram a tocar as trombetas. E aqui, novamente, um novo ciclo de juízos com 7 taças da ira, a partir de 7 taças de ouro que contém isso, contém as iras de Deus, ou as expressões da ira de Deus derramadas sobre a terra. O sacerdote dos crentes, então, nós devemos entender os níveis do nosso sacerdócio, da nossa intercessão e do modo como, a partir dos crentes, Deus está agindo no mundo também. Porque nossas orações são ouvidas por Deus e, profeticamente, as ações de Deus sobre o mundo são uma resposta às orações, como está lá no capítulo 6 do mesmo Apocalipse. Até quando não vingas nosso sangue sobre os habitantes da terra? De alguma maneira está acontecendo aqui também, que é a expressão do sacerdócio dos crentes, daquilo que o crente é diante de Deus. No mundo, nós somos o bom perfume de Cristo, tanto nos que se salvam, quanto nos que se perdem. A completa identidade dos crentes pressupõe as duas coisas, tanto a misericórdia, quanto
o juízo de Deus. Isso tanto na terra quanto no céu. O Apocalipse está desvelando isso para nós aqui. Terminando no versículo 8, diz assim: o santuário encheu-se de fumaça procedente da glória de Deus, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Fumaça da glória de Deus, aparece muito. Fumaça da glória de Deus aparece quando o santuário é construído, quando o santuário é dedicado. Lá em Êxodo aparece isso. Depois lá em Reis, quando Salomão dedica o templo, acontece também. A glória de Deus aparece ali, aparece fumaça. Mas aqui é um tipo de tempo demarcado. A glória de Deus se manifesta aqui, mas em um contexto até mais de juízo, mas sempre assim, de alguma maneira, ancorada, por assim dizer, ou alicerçada na santidade de Deus. Porque o juízo é o quê? O juízo é a justa resposta de Deus ao pecado do homem. É isso. Anteriormente, nós lemos lá que os anjos estavam vestidos de linho puro e resplandecente. Os anjos que iam ministrar as 7 taças da ira, eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente. Por que esse detalhe da vestimenta dos anjos? Por que eles vestem dessa maneira? Nós lemos anteriormente que o linho puro e resplandecente são o mesmo tipo de vestimenta do qual são revestidos os santos no céu. Foram dados a eles linho puro e resplandecente. A quem? Justamente aqueles mártires do capítulo 6, que pedem uma resposta de Deus contra o seu sangue derramado na terra. Foi dado a eles um vestimento de linho puro e resplandecente, e dito a eles que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número daqueles que iam ser mortos como eles o foram. E aqui lá é dito que o linho puro e resplandecente são os atos de justiça dos santos. E aqui nós vemos esses mesmos anjos vestidos de linho puro e resplandecente. Os anjos vestidos com essa mesma vestimenta. Porque, na verdade, o que identifica a santidade de Deus, o que identifica os santos, são os seus atos de justiça. São sua vestimenta de linho puro e resplandecente, os atos de justiça dos santos. São essa mesma vestimenta dos anjos. São a base pelo qual o Senhor avalia a terra e põe uma medida nela. Porque aqui, se os anjos são de alguma maneira uma expressão da santidade de Deus e do juízo que corresponde ao pecado humano na terra, se os anjos aqui são isso, o fato é que os crentes, de alguma maneira, também são isso. Porque a glória e a santidade de Deus são revelados à igreja, e o seu martírio provoca a ira de Deus e a sua justiça e a sua ira sobre os habitantes da terra. Tudo isso é um composto de um drama maior que está se desvelando aqui no livro do Apocalipse. Um drama bem maior em que a glória e a santidade de Deus são, de alguma maneira, assim, vingadas pelas taças da ira, porque o martírio da igreja no mundo enche a medida do mundo com relação ao seu pecado. Enche a medida do mundo com relação ao seu afastamento de Deus. A matriz do juízo divino, então, é essa vestimenta do crente, porque é nessa vestimenta que ele se distingue do mundo. E é essa vestimenta que é a linha demarcatória da humanidade, daqueles que serão alvos dessa taça da ira e daqueles que delas serão poupados para o Senhor e preservados para o seu reino e glória, quando ele finalmente completar essa medida das taças e vier em glória para buscar os seus remidos, que aí sim, de uma maneira definitiva, cantarão o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Amém? Deus abençoe os irmãos.